E o Arnaldo mandou essa, se liga só. Deu golpe no conselho para ser reeleito. Quem quis estar nessa situação agora foi ele. Se ele sai na primeira parte do mandato, campeão, tal, ninguém está botando hashtag e xingando o Casares. E ele não entendeu até agora que o futebol, um clube de futebol, ele tem que ser gerido de forma responsável e com atenção para duas coisas, o time e o torcedor. O resto é balela. E ele não se comunica mais com o torcedor de São Paulo. Ele não abaixa os ingressos. Ele esfola o torcedor. Ele tira os jogos do estádio. Então ele está perdendo a conexão que ele construiu lá no primeiro mandato e está tentando, numa segunda cartada, agora com mais transparência, mostrar que o São Paulo mudou de rumo. E, de fato, pode ter mudado de rumo, que seria uma boa notícia. O São Paulo, Futebol Clube, com a dívida. O Vessone falou o número da dívida do Corinthians. É normal que isso... Sabe quanto é a dívida do Corinthians? 2 milhões e... 2,7 até julho. Nós já temos mais 3 meses que não sabemos. Quando o São Paulo decidiu... Aliás, primeiro, quando o Casares assumiu, o São Paulo estava parecido com o Corinthians. Em termos, todos os termos. Quando o Casares decide, depois da reeleição, mudar o rumo, né? O Corinthians foi por um caminho, o São Paulo, do Melo, Augusto Melo, o São Paulo foi por outro caminho. O Corinthians está com 3 bi de dívida. Sim. Diminuir a sua dívida num contexto desse é uma façanha. Mas ele não consegue comunicar isso direito. É uma façanha. Eu não sei. É como você não sei tem se é porque ele que tem que mudar a rota dele. Eu não sei se é uma façanha porque ele dilapida o patrimônio. Aí uma coisa que eu acho que interessante, que acho que a gente poderia refletir, é o seguinte. É claro que o Arnaldo toca num ponto que, quando ele olha para o mar e vê um monte de navio desgovernado e o navio do São Paulo freia, é uma possibilidade, é uma boa notícia, não está errado. Né? Agora, olhando dentro que eu entendo e acredito em gestão, o São Paulo tem aumento de arrecadação, né? Ainda tímidos, ele deveria arrecadar a mesma coisa com o Palmeiras, inclusive no seu estádio. Essas eram boas perguntas para serem feitas na coletiva. E isso levaria a asfixiar menos o futebol e vender menos vender jogadores a preços um pouquinho melhores, não da forma como foi feito, né? Então, eu vejo que, ok, a iniciativa é boa, é correta, não há outra saída, certo? Agora, dentro dela, é preciso dizer que poderia ter sido feito muito melhor. A ponto desta conexão populista que ele teve para mudar o estatuto e se reeleger presidente do São Paulo, tem a conquista da Copa do Brasil, onde ele não estava preocupado com a segunda parte, que era frear a dívida do São Paulo. Exato. Né? Então, se você olhar de forma macro, desde o início, né, tem boas iniciativas. Tem sim, cara. Tem. A ideia do FDIC é boa, tirar as dívidas bancárias, os juros é boa, mas... Teve aumento de receitas também. Teve, mas ainda... Com marketing, com name perfeito. Rights, teve aumento, mas é insuficiente. Não pode o São Paulo arrecadar menos que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nenhuma hipótese. Eu não estou falando de premiação, estou falando de área comercial, tá? Inclusive o estádio, está aí atrás da gente aí, o Morumbis. Então, eu acho que há um caminho, beleza, mas eu vejo que 50 milhões pela asfixia do futebol, com o risco que o São Paulo correu, né? Que o Crespo chegou e deu um up ali e tirou o time da zona do rebaixamento. O desempenho em campo, que não é bom, né? E 50 milhões a menos, o resultado não é bom. Ele indica um caminho? Indica. Mas na minha avaliação, não é bom. É que eu tô mais com o Arnaldo do que com o Massa, porque um avião tá na turbulência, primeiro você tenta estabilizar ele para depois subir mais um pouco. Então, me parece que um movimento natural. Se você não tem um aporte de fora, se entra um ricão lá com 500 milhões, tira todos os juros de banco, tal, aquela coisa que te asfixia e que te derruba com juros, é mais fácil de você fazer negócios melhores, não vender tanto patrimônio e tal. Só que você não teve esse aporte de fora. Mas peraí, você teve o FDIC com esta... Veja, ele não funcionou para isso. Funcionou uma parte.
Mas lembra, a gente tem que lembrar, quando ele foi instaurado, foi colocado aqui neste programa, eu bati palma de pé. Mas falei, então, está em pô, andamento. ok, está em andamento, mas não resolveu. Não, mas não, o falou que aporte. resolveu. É um plano de 4 anos. Pois é, mas o que foi vendido é que este dinheiro seria para tirar a asfixia dos juros bancários do São Paulo. É o que está acontecendo. Né? Por isso que eu só acho que tem que ter calma mesmo. Porque você imagina lá, o São Paulo como um gigante que é um transatlântico. Você girar esse transatlântico, tá vindo lá, ele tá vindo de acordo com o iceberg. Só que ele é demorado para você tirar ele pro lado. E eu acho que o São Paulo está tentando. Eu não consigo criticar uma coletiva. Eu nunca vou criticar a dirigente que fala. Eu vou criticar o Casares que não falou durante esse tempo todo. Eu não consigo criticar um presidente que, demorou. Esquece, já foi, demorou, já está errado. Só que ele falou hoje. Não, pra esquece mim, isso é um ponto bom. É um contexto, são 5 anos de mandato, Mas é um ponto bom. Eu acho que ele acreditou, ele foi lá e falou. A gente pode não concordar com pressionado ele de todas as formas, que é o pior momento dele, imagem externa e internamente também, com rachas dentro da própria situação. Isso, a gente até vai ver outros temas do que ele falou, tal, mas assim, então, eu só acho que o torcedor tem que ter essa paciência. Começa-se um movimento. Vai ser um pouco mais demorado, talvez, do que necessário? Sim, mas começou. É melhor do que você simplesmente seguir tocando e os juros te destruindo e você aumentando sua dívida. Mas sabe o que acontece? Só para amarrar, é isso. Só que o que parece estar sendo feito agora por quem está no comando parece ser tarde demais. Recuperar a credibilidade, jogar limpo com o torcedor, pedir o apoio do torcedor, a conexão com o torcedor. Há quanto tempo a gente pede aqui essa transparência? Exato, é isso, né? Então, esse cinto apertado, ele exige, como foi no caso do Flamengo, ele exige a cumplicidade com o torcedor, que o Casares não tem mais condição de pedir. Então, o interlocutor está errado. Agora, eu não penso que eu estou elogiando o Casares, não, pelo amor de Deus. Agora, o passo dado, o pé no freio, tinha que ser dado, senão o São Paulo quebrava. Isso é fato. Senão o São Paulo quebrava, né? Como outros clubes estão quebrando. E agora a gente tem que olhar de binóculo tudo que está sendo feito nesse aspecto, nos outros planos, porque ele fala muito em legado, faltam 14 meses para o mandato, nenhum presidente gosta de sair. Qual que é o legado que ele quer deixar? É o sinal da mudança da dívida? É isso. É isso? É um caminho. Para ele é um grande legado, os títulos, tá? Ele conta 3, conta Supercopa. Mas isso já foi, né? Sim, isso já foi. Para ele, o grande legado é colocar as finanças minimamente em algo factível, Certo. que o São Paulo possa voltar a investir e ter um time competitivo. Em quanto tempo? Qual a projeção? O que se esperar do ano que vem, o último ano de mandato, em relação ao futebol, time, jogo, brasileiro começa em janeiro, vai lutar contra o rebaixamento de novo? Vai deixar claro isso para o torcedor? Vai contratar outro jogador que nem o Oscar? Vai diminuir a folha de pagamento em quanto? Tem jogador da base para vender? Isso tudo ficou sem resposta. O que eu acho, Vessone, é que o passo tinha que ter sido dado, mas ele não tem mais credibilidade interna para governar. Só o campo pode mudar isso. Vamos ver o que ele falou. Daqui para frente. Você tem mais quanto tempo de mandato? Mas como vai mudar o campo se investir no campo? Não muda. Essa que é a questão, entendeu? Se o campo... O que pode mudar esse cenário proposto e colocado pelo Arnaldo é o campo. Só uma coisa, resumo basicamente é o seguinte. Ele fez o inverso do que normalmente se faz, que era iniciar o mandato segurando, melhorar as finanças, ser campeão depois. Ele deixa claro, a gente partiu por uma conexão com a torcida e ganhar o títulos, quebrar e depois está fazendo isso agora. Mas é diferente o que ele tentou fazer e mais difícil na minha visão. Vesse, só coloca... Eu concordo com você, o seu raciocínio está correto. Agora, coloque aí dentro do seu raciocínio o segundo mandato. Ele precisava fazer isso para poder se trocar o... Então, isso não é uma certeza. Ele foi eleito com tal margem, sem oposição, de novo, que ele não precisava nem ser sido campeão de nada para ser reeleito.